Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade aos estudos relacionados à cronologia dos Evangelhos. Temos uma parábola de Jesus, a parábola do bom pastor, que traz ensinos maravilhosos e fala muito de quem é aquele que é considerado o nosso grande pastor, o Senhor Jesus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e estou muito feliz de estar aqui e te trazer o maior presente que você pode receber hoje na sua vida, que é a Palavra de Deus. Eu te peço, converta-se em um canal de bênçãos do Senhor, compartilhe este vídeo, curte, inscreve-te no canal, envie este vídeo a todos os grupos, grupos de família, grupos de amigos, para que a palavra de Deus ela seja semeada no coração das pessoas. Existem corações que não estão prontos, mas tem outros que já estão disponíveis para a palavra, e esse pode ser o melhor momento da vida dessas pessoas. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo número 10, a partir do versículo número 1. E a palavra de Deus diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Glória a Deus. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória ao Senhor Jesus. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Obrigado, Jesus. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado, porque pode um demônio
abrir os olhos dos cegos? Então, meus queridos, aqui vemos verdades em forma de parábola transmitidas pelo Senhor Jesus, e vemos que a reação do povo foi totalmente de divisão. Uns acreditam, outros não. É o que acontece no dia de hoje. Uns zombam e outros não. Então, vamos começar em um contexto aí dessa parábola. No Oriente Médio, o aprisco de ovelhas era muito simples, né? Tinha um muro de pedras em volta, talvez com uns 3 metros de altura, e uma abertura que servia como porta. Bom, nas vilas, os pastores levavam as ovelhas para o aprisco ao cair da noite, né? E deixavam o porteiro de guarda. De manhã, cada pastor, ele chamava suas ovelhas, que reconheciam a voz do dono e saíam do aprisco. O porteiro ou um dos pastores dormia na abertura do aprisco e no fim funcionava como a porta. O Antigo Testamento se refere a Deus como o pastor e ao povo como o rebanho. Olha o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 23, entre os versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Glória a Deus. Olha em Salmo 79, versículo 13. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Em Isaías, capítulo 40, versículo 11, está escrito: como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas, que amamentas as suas crias. No capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, Deus manifesta seu descontento com os pastores subordinados que ele levantou para cuidar das ovelhas, no caso, o povo. Em vez disso, eles se omitiram e as sacrificaram, arrancando-lhes a lã e se alimentando delas. Deus os destitui e promete entregá-las a alguém digno de confiança. Olha o que está escrito em Ezequiel, capítulo 34, nos versículos 23 e 24. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Essa é uma referência ao Messias da linhagem de Davi, no caso, o Senhor Jesus. Jesus aqui, ele revela as marcas do verdadeiro pastor. Olha, primeiro, o porteiro abre a porta. Ele é legítimo, tem credenciais, é o dono das ovelhas, cujo trabalho é cuidar delas. Segundo lugar, as ovelhas conhecem a sua voz e a distinguem dos estranhos. Ele tem cheiro de ovelhas, ama-as e tem intimidade com as ovelhas. Em terceiro lugar, conhece cada ovelha particularmente e chama cada uma pelo seu nome. O relacionamento com as ovelhas é individual. Em quarto lugar, conduz as ovelhas para fora do aprisco. Leva-as para campos verdes
e águas tranquilas. Guia-as nas veredas da justiça. Mesmo ao atravessar com elas o vale da sombra da morte, jamais a desampara. Ao contrário, consola-as com seu cajado e bordão. Mesmo nos desertos mais cáusticos, prepara para elas uma mesa e diante de seus inimigos, unge-lhes a cabeça com óleo. Outra característica, vai adiante das ovelhas. Jesus, meus queridos, ele lidera e não induz. Vai adiante para abrir o caminho, afugenta os predadores e livra as ovelhas do perigo. Outra característica, é seguido pelas ovelhas. Elas não seguem estranhos, seguem apenas o pastor. Diferente dos fariseus, que eram ladrões e salteadores e não pastores, Jesus viera comissionado divinamente no ofício designado de Messias. Ele é o verdadeiro pastor. Cristo é a porta, que significa salvação. E como tal, guia as ovelhas para dentro e para fora, o que fala de liberdade. Elas têm vida eterna e desfrutam das pastagens da palavra de Deus. Satanás, por intermédio de seus falsos mestres, ladrões e salteadores, aqui descritos, quer roubar, matar e destruir as ovelhas. Mas Cristo dá vida abundante e cuida das ovelhas. Aqui há um contraste entre os fariseus, os chamados de assalariados, que não se preocupam com as ovelhas, e Cristo, o bom pastor. O assalariado, ele foge e protege a si mesmo quando o inimigo vem. No entanto, Cristo abre mão da boa vontade de sua vida pelas ovelhas. As outras ovelhas são os gentios, os quais não estavam no rebanho judeu. Jesus devia trazê-los e ele faz isso por intermédio de sua voz, por intermédio da sua palavra. Quais são os privilégios de ser ovelha de Jesus? Primeiro privilégio, ouvem a voz do pastor. Os que são de Cristo, eles ouvem as palavras dele. Um dia, você ouviu a voz do pastor e atendeu a ela quando o Espírito Santo abriu seu coração. Ele o regenerou e você respondeu com arrependimento e fé. Você foi justificado e selado com o Espírito Santo. Outro privilégio, são conhecidas do pastor. O Senhor, ele conhece o que lhes pertencem. Suas ovelhas têm o seu selo. Antes de você nascer, Jesus já lhe amava. Escolheu você não por causa de seus méritos, mas por causa da generosa graça dele. Jesus conhece as nossas necessidades e as supre. Terceiro benefício, as ovelhas, elas seguem o pastor. As ovelhas ouvem e seguem. O pastor é seu guia. Elas andam nas veredas da justiça. O bom pastor vai à nossa frente. Ele não nos empurra nem nos ameaça com açoites. Prepara-nos pastos verdes, leva-nos a águas tranquilas, atravessa conosco o vale da sombra da morte. Prepara-nos uma mesa no deserto, unge nossa cabeça com óleo e faz nosso cálice transbordar. Quarto benefício, recebem vida eterna. Ela não é uma conquista das obras, mas uma oferta
da graça. As bênçãos são terrenas e celestiais, temporais e eternas, agora e para sempre. As ovelhas nasceram de novo, têm um nome no livro da vida, foram predestinadas na eternidade e na mente e nos decretos de Deus, já estão no céu. Recebem segurança eterna. O Pai e o Filho garantem às ovelhas segurança eterna. Isso não significa que as ovelhas sejam livres de dor, sofrimento, morte, mas que nas horas mais difíceis são sustentadas. Elas jamais perecem. Elas são uma dádiva do Pai ao Filho. São o bem mais precioso de Jesus, sua herança particular. Ele é o alicerce da segurança da salvação, a nossa âncora segura. Nele está nossa certeza, nossa salvação é assegurada pelo sacrifício perfeito, suficiente, cabal e vicário do Senhor Jesus. Cristo, meus queridos, é o bom pastor que morre pelas ovelhas. Ele chama por sua palavra e os que creem passam pela porta, deixam seu rebanho religioso e entram no verdadeiro rebanho de Cristo, a igreja. Então, meus queridos, aqui vemos uma palavra maravilhosa, no qual o Senhor Jesus, ele usa uma parábola tendo as figuras do aprisco, das ovelhas, do pastor, que era muito frequente na época, era uma profissão que era bem distribuída na época de Jesus, e ele explica quem é o verdadeiro pastor e quem são as suas ovelhas. Ele fala do ladrão, que são os filhos do diabo, aqueles que usam e querem destruir as ovelhas. Ele fala do assalariado, na figura dos fariseus, aqueles que abandonam as ovelhas ao perigo iminente. Quando o inimigo vem atacar, eles fogem, deixam as ovelhas desamparadas. Eles não dão a vida pelas ovelhas, mas Jesus, ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Nós somos as ovelhas do Senhor, nós somos o presente de Deus para Cristo, e Cristo nos tem como seu maior tesouro. Nós ouvimos a voz do nosso Mestre, nós o seguimos, não acreditamos na voz dos estranhos. Temos garantias, temos privilégios, temos vida eterna, temos o nosso nome escrito no livro da vida. E vamos, se Deus quiser, continuar sendo ovelhas no aprisco do Senhor. Gostaram do estudo, meus queridos? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de estudo. Obrigado, Pai, por ser o nosso bom pastor. Obrigado, Senhor, por nos chamar, por nos selar com o Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por nos proteger dos estranhos, dos ladrões, dos assalariados, dos assaltantes. Obrigado pelos privilégios que o Senhor nos dá, o privilégio da salvação, da vida eterna, de estar contigo na eternidade. Obrigado, Pai, por dar a Jesus eu como presente para Ele. Obrigado, Jesus, por eu ser Teu grande tesouro. Oh Senhor, entra ainda, chama para Teu aprisco ainda mais ovelhas. Ainda o Senhor tem várias que não estão hoje contigo,
mas o Senhor as predestinou e em algum momento elas escutarão a tua voz e sairão daquele aprisco de religiosidade para ir ao encontro do verdadeiro pastor, o Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, palavra maravilhosa, foi o Espírito Santo que pregou hoje para ti. Forma parte do aprisco do Senhor. Ele está à porta, Ele está batendo aí teu coração. Ouve, abre teus ouvidos espirituais, porque formar parte de aprisco de salteadores, de ladrões, de assalariados e de estranhos não vai ser nada bom para você, porque ao menor ataque do inimigo eles vão te abandonar. Mas Jesus fala: mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, eu te sustentarei, eu estarei contigo. Eu, no meio do deserto, porei uma mesa farta para você, na frente de teus inimigos. Eu vou ungir a tua cabeça com óleo e vou te proteger do ataque das moscas. Entrega agora a tua vida ao Senhor. Não perca tempo. A janela da graça está aberta ainda, mas um dia vai fechar. É o conselho que hoje posso te dar. E sempre oro, Senhor, que entre na tua casa, entre na tua família e leve avivamento, transformação e salvação. Em nome de Jesus. Até o próximo estudo, meus queridos. Que a paz do Senhor seja com você e a sua família.